Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe muito sua vida. Estou passando aqui para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor, para a edificação das nossas vidas. E hoje eu quero meditar com você sobre o amor de Jesus, o grande amor que Cristo tem por cada um de nós. O texto base para a gente meditar hoje está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos meditar rapidamente nessa passagem, desejando que o Espírito Santo aplique esse texto em nossos corações. Gente, olha o que o texto fala. O texto fala que João fala aqui da festa da Páscoa, versículo 1, né? A festa da Páscoa era uma tradicional festa religiosa dos judeus, ordenada pelo próprio Senhor desde o período do Antigo Testamento. A razão dessa festa foi a grande libertação que Deus promoveu na vida do seu povo quando estava escravizado lá na terra do Egito. Sabemos que o povo de Deus viveu durante 400 anos sendo escravos no Egito. E aí teve um determinado momento que Deus usou de misericórdia, demonstrou o seu grande amor e tirou o seu povo de lá. O homem que o Senhor usou como instrumento em suas mãos foi Moisés, né? E é aquele período ali das 10 pragas do Egito, e a última praga instituída pelo Senhor foi a morte de todos os primogênitos. Mas para que o povo de Deus, ou as famílias do povo do Senhor, fossem poupadas dessa praga, um cordeiro deveria ser sacrificado, né? E o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas, para que, segundo o texto sagrado nos fala, quando à meia-noite o anjo da morte passasse, aquele anjo viria a marca do sangue ali na porta das casas e passaria por cima. E essa é a ideia da palavra Páscoa, passar por cima, né? E o anjo da morte passaria por cima, poupando a vida de todos aqueles, ou poupando a vida dos primogênitos em que o sangue, a marca do sangue estivesse na casa. Esse foi o livramento que Deus deu, uma demonstração do amor de Deus para aqueles que são seus, para o seu povo. A partir daí, a Páscoa foi instituída como uma ordem divina em que o povo do Senhor deveria celebrar anualmente. E o que nós temos aqui no texto sagrado é exatamente esse momento em que a Páscoa está sendo celebrada. Como eu disse, uma festa religiosa, muito tradicional pelos judeus. Jesus, então, estava aqui com seus discípulos, celebrando essa festa da Páscoa. E algo interessante aqui é que essa foi a última Páscoa que ele celebrou com seus discípulos, porque logo em seguida ele seria traído por Judas Iscariotes, condenado à morte e morreria na cruz por cada um de nós, né? E nesse contexto aqui da última Páscoa celebrada por Jesus, ele, sendo o Senhor nosso Deus, ele transformou, né, a tradicional Páscoa judaica, a celebração judaica, ele mudou para a Santa Ceia, de tal maneira que a Santa Ceia é a Páscoa cristã. E esse texto aqui de João capítulo 13 fala exatamente sobre esse momento da Santa Ceia. Se você observar aqui no versículo de número 2, o texto vai falar que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e aí o texto segue, né? Mostrando exatamente aqui para a gente que esse momento é o momento sagrado de Santa Ceia. Então, qual o contexto que nós temos aqui? Jesus reunido com os seus discípulos, celebrando a Páscoa, transformando a Páscoa na ceia, onde dois elementos são muito claramente apresentados: o pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o cálice ou o vinho, que simboliza o sangue do Senhor Jesus. É esse momento de Santa Ceia em que João, aqui no versículo 1 do capítulo de número 13, ele revela, ele fala para a gente sobre o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quais são os detalhes que eu destaco aqui para a gente? João mostra que Jesus já sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O texto fala isso para a gente. O que isso significa? Significa dizer que Jesus, ele tinha plena consciência de que ele era o Cordeiro de Deus.
e que agora era chegada a hora do Cordeiro de Deus ser sacrificado. O último sacrifício seria realizado. Ao longo de séculos, vários sacrifícios foram realizados por vários sacerdotes, como uma ordenança de Deus mesmo para a vida do seu povo. Mas todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles estavam como que sombras, né? Para a chegada do maior sacrifício, do eterno sacrifício, onde Jesus seria o próprio Cordeiro, como também seria o próprio sacerdote que realizaria esse sacrifício. Então, vejam o grande amor de Deus. Ele sabia, Jesus sabia, que era chegado o momento de passar deste mundo para o Pai. Né? Tanto é, meus queridos irmãos, que no Evangelho de João, capítulo de número 12, se você acompanhar comigo aí, você pode pegar a sua Bíblia se você quiser. No Evangelho de João 12, do versículo 27 até o 28, Jesus está mostrando que a alma dele estava muito angustiada, porque ele já sabia que se aproximava a hora da sua morte. E aí ele diz: o que eu direi ao Pai? Livra-me desta hora? Não. Precisamente para isso mesmo é que eu vim. Eu vim para esta hora. Eu vim para entregar a minha vida na cruz do Calvário. Então esse é o primeiro detalhe que a gente tem aqui no texto, né, gente? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabia que se aproximava a hora da sua morte. E ele veio a esse mundo exatamente para isso. Né? Ele veio para entregar a própria vida em resgate de muitos, como nos fala a palavra do Senhor. Um outro detalhe que eu destaco aqui no texto de João capítulo 13, versículo 1, é que o texto sagrado diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo. É essa a expressão de João aqui. Ou seja, Jesus amou aqueles que lhe pertenciam, os seus que estavam no mundo, homens e mulheres, pecadores perdidos, sem a graça de Deus, sem a esperança da vida eterna, sem a salvação, mas pessoas que, pela misericórdia do Senhor, entregaram as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os seus que estavam no mundo, meus queridos, são exatamente as suas ovelhas, são os seus discípulos, são aqueles que foram salvos, são aqueles que, por amor, por graça e por misericórdia, Deus o Pai entregou a Cristo Jesus. Sim, porque a palavra do Senhor nos mostra isso. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 44, que ninguém pode vir a Cristo, ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o conduzir. Não é? João capítulo 17, versículo 9, Jesus está orando ao Pai e ele diz: eu rogo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Né? Então Jesus está aqui amando aqueles que lhe pertenciam. Repito, as suas ovelhas, os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus aqui, esse amor de Cristo pelos seus, é um amor que vai além da questão de gostar, querer bem, abençoar com milagres, com curas, com ajudas em todos os sentidos. É um amor que vai além da questão de ministrar a graça abençoadora da saúde, da prosperidade ou qualquer outra bênção nesse sentido. Aqui é um amor especial. É um amor que salva, que redime, que perdoa o pecador, que liberta o pecador, que concede vida eterna, que concede salvação. É o amor que chama o pecador para junto de si e lhe dá a vida eterna. É esse amor que João está relatando aqui no texto. Jesus amou os seus que estavam no mundo. Mas um outro detalhe também que a gente tem aqui é que ele amou até o fim. Até o fim. Isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo a gente meditar nessa verdade.
Sabe, o amor de Cristo pelos seus é um amor que não tem limites, porque a ideia de até o fim aqui não significa dizer que foi até um determinado momento e a partir daí não ama mais. Mas é para mostrar que durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, ele estava sempre amando os seus que estavam no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, desde o seu nascimento, desde a sua encarnação, e se formos de uma forma um pouco mais profunda, o amor de Deus por nós vem antes da própria encarnação de Cristo, desde a eternidade Deus já nos amava. E é exatamente por isso, essa é a razão de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, porque ele nos amou. Então nós temos o amor de Deus na eternidade passada, nós temos o amor de Deus por nós na encarnação de Cristo. Esse amor, ele se evidencia nas nossas vidas através de toda a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascimento, sofrimento, morte, sepultamento, ressurreição. Então, Jesus nos amando em todos os momentos, ele nos amou até o fim. Amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Amou-os não somente naqueles momentos em que eles estavam fazendo coisas boas, coisas certas, obedecendo de todo o coração, mas também nos momentos em que eles desobedeceram, em que eles pecaram, como Pedro, por exemplo, que posteriormente a esse texto vem e nega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas mesmo assim, o Mestre amado continuou amando Pedro, amando os seus discípulos e amando até o fim. E no caso aqui específico de Cristo, um fim doloroso, um fim de morte sacrificial, um fim onde ele foi traído, condenado à morte de cruz, considerada como uma maldição. Mas ele levou sobre si as nossas maldições, ele levou sobre si as nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa verdade maravilhosa, de que o amor de Cristo é real, eterno, verdadeiro, poderoso, que lições nós tiramos para as nossas vidas? Deixe-me alencar algumas delas para a gente. A primeira delas é que o amor de Cristo nos constrange. E a própria palavra do Senhor nos fala isso. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus nos constrange. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe, gente, essa é uma verdade maravilhosa. Quando a gente analisa o grande amor de Jesus por nós, nós deveríamos ficar constrangidos diante desse grande amor. Constrangidos por quê, pastor? Porque nós reconhecemos que não merecemos tão grande amor. O amor de Deus é livre, soberano, exaltado seja o nome do Senhor. Mas isso nos constrange, porque exatamente nos faz reconhecer que não há mérito em nós. Mas também nos faz pensar o seguinte: puxa vida, já que eu fui alvo, agraciado por esse amor tão maravilhoso de Cristo, ao ponto dele se entregar na cruz por mim, e agora que eu o aceitei como Senhor da minha vida, que eu o tenho como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou constrangido por esse amor a viver uma vida de obediência a Cristo. Sabe, a obediência à palavra do Senhor. Tanto é que uma das evidências daqueles que amam a Cristo é que eles guardam a sua santa e bendita palavra. E guardar significa praticar, obedecer. Não apenas guardar no coração no sentido de conhecer, mas de viver a palavra. Somos constrangidos a obedecer a Deus, a viver a sua santa e bendita palavra, por causa desse grande amor que Cristo tem por nós. Gente, uma outra questão importante que nós temos sobre essa verdade do amor de Cristo é que ele é capaz de nos consolar. O amor de Jesus conforta os nossos corações. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nosso Deus é o Deus de toda consolação. Então, diante das enfermidades, das incertezas que a gente às vezes enfrenta com enfermidades gravíssimas na vida, diante do luto, da dor da perda, do sofrimento de uma forma geral, diante da rejeição, né, da indiferença que às vezes sofremos, em todas essas circunstâncias tão difíceis que vivemos, né,
circunstâncias tão adversas, nós podemos ter a certeza do conforto, do consolo que o amor de Cristo nos proporciona. De fato, o Senhor nosso Deus é um Deus de toda consolação. Jesus, ao se encarnar, ele sofreu as nossas dores, ele passou pelas lutas que nós passamos. Jesus chorou, né? Jesus chorou, ele chorou e ele expressa então que de fato e de verdade nos ama de uma maneira maravilhosa, que nos sintamos confortados, consolados, amparados por esse grande amor que Jesus Cristo tem por nós. E uma última aplicação para a gente, a segurança que nós temos desse grande amor, a segurança que temos. O amor de Cristo por nós é até o fim. E como eu já disse, não significa um fim no sentido de limite. Né? No texto é que ele nos amou até o último momento da sua vida aqui na terra, mas ele continua nos amando. O amor de Cristo por nós, ele é eterno. Aleluia por isso. Isso nos dá segurança. Que segurança, pastor? A segurança de que, a partir do momento em que nós estamos com Cristo, ou seja, de que nós entregamos a vida a Jesus, Ele continuará nos amando por toda a eternidade e de que não existe nada, e a própria palavra do Senhor nos diz isso, não existe nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala isso, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Você pode verificar a partir do versículo 35 até o verso 39. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque esse amor de Cristo por nós nos dá segurança. Nós podemos ter certeza da vida eterna. A vida eterna não é uma possibilidade. A vida eterna é uma realidade. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Nós podemos estar seguros, né? O amor de Cristo por nós é como uma âncora que nos sustenta, que sustenta o barquinho da nossa vida diante das tempestades que a gente enfrenta no dia a dia. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele continue derramando muita graça sobre a sua vida e que você possa, no dia de hoje, meditar ainda mais no grande amor que Jesus tem pela sua vida. Nada, nenhuma circunstância, nem as circunstâncias favoráveis, nem também as circunstâncias desfavoráveis, a alegria ou a tristeza, nada vai te separar desse grande amor. Creia no amor de Jesus por você. Entregue-se completamente a Cristo Jesus. Esteja seguro ou segura desse amor que Jesus tem pela sua vida. E viva nesse mundo para a glória do Senhor, porque vale a pena. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio a este mundo para tirar os nossos pecados. Fique firme, fique certo. Ele te ama. Que Deus te abençoe.